Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de esportes. Hoje a gente vai falar de um filme baseado em fatos da vida real. É coisa que eu nem tinha ideia que existisse. Esse filme Jogo Bonito vai mostrar pra gente que tem muitas possibilidades de auxílio através do esporte para pessoas que a gente menos esperava. Antes da gente começar a comentar, já que você está aqui com a gente, já deixa seu like, já dá o seu joinha em qualquer plataforma que você estiver agora, né, vendo a gente aqui pelo canal Tatiana Benites no YouTube, ou assistindo a gente pela TV, Mundo Maior, ou ouvindo a gente pela rádio. Deixa seus comentários, comenta com a gente se você já conhecia essa história, se você já assistiu esse filme e se você tem alguma sugestão para dar para a gente de outros filmes ou outras séries. Então, já deixa aqui seu like e segue o nosso canal. Segue o nosso canal, se inscreve e liga lá naquele sininho para você ficar sabendo da nossa programação todos os dias. Bom, vamos falar do filme Jogo Bonito. E vou chamar, então, o Damião para falar para a gente a nossa ficha técnica do filme. Bem, Damião? Olá, Tati. Olá aos amigos que nos acompanham aqui no YouTube, Tatiana Benites, na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Vocês estão me hoje falando de Jogo Bonito, data de lançamento 29 de março de 2024, da Netflix. O diretor, Thea Sharrock, 2 horas 4 minutos de duração, é um filme de esportes, um drama. Olha, o filme é baseado na verdadeira história da Copa do Mundo do Sem Teto, um torneio internacional de futebol com times formados integralmente por pessoas desabrigadas que acontece anualmente desde 2003. Na história de Jogo Bonito, o público acompanha o treinador do time de futebol de moradores de rua da Inglaterra para chegar à Copa do Mundo do Sem Teto, que acontece na cidade de Roma, na Itália. Um dia, o treinador arrisca tudo ao trazer o talentoso e, lógico, problemático atacante, que já teve bons momentos em um clube profissional e que precisa deixar, né, Tati, o passado de lado e aprender a trabalhar em equipe, Tati. Vocês sabiam, gente, que existe uma Copa do Mundo dos Sem Tetos? Eu achei isso sensacional, né? E eu acho que vale a pena a gente comentar aqui um pouquinho sobre esse filme e sobre essa ação que existe realmente. Bom, esse filme, ele já me interessou quando eu vi ali a sinopse do filme, e eu falei, será, gente? Será que isso realmente existe, né? E daí vi ali como é que funcionava e achei muito legal existir um programa para isso, para auxiliar as pessoas através de um esporte popular, que é o futebol, onde eles podem treinar, né, em qualquer lugar, ou seja, é uma coisa fácil, é só você ter uma bola no pé e você consegue treinar na rua, né? É diferente de quando a gente vai fazer, por exemplo, um basquete, que você precisa de uma cesta, então você precisa construir uma cesta para você, um espaço para você treinar um basquete, né? Mas o futebol, ele é muito mais fácil, então por isso eu acho que também essa popularidade dele, né? E é algo para trabalhar com pessoas desabrigadas, né? Com os sem-tetos, e isso é mundial. Olha só que interessante, né? Então, em vários países também existe essa iniciativa, até onde eles conseguem os recursos para viajar para um outro país para participar desse torneio. Então, achei sensacional já a existência desse programa, né? Que é uma iniciativa de
pessoas que quiseram ali auxiliar através de algo mais saudável. Então, eu acho que isso também traz uma identidade para cada um deles, e aí a gente vê no filme a dificuldade que muitos deles têm de admitir que eles precisam desse programa, ou que eles são pessoas realmente sem teto, que eles são pessoas que realmente precisam de ajuda. E daí existe tudo por trás, não só uma ajuda através do esporte, mas também uma ajuda psicológica, né, uma ajuda em todos os outros sentidos. Então, tudo também que traz para nós, né, esse sentido de união, de conhecer o próximo, de conhecer a si mesmo, as nossas necessidades, é muito positivo. Então, sem dúvida alguma, é um filme que merece ser assistido e merece ser comentado pelas pessoas que a gente não conhecia isso. Então, agradeço também a quem teve a iniciativa de fazer um filme sobre isso, né? E eu espero que essa iniciativa ainda continue e que ela continue crescendo cada vez mais, e outras iniciativas como essas, né? Também para auxiliar as pessoas que estão nessa situação de desabrigo. Bom, introduzindo tudo isso, né? O que deixa muito claro para mim no filme é que cada pessoa tem uma situação totalmente diferente do porquê que ela está ali, né? Então, eu fiz um trabalho muito tempo com pessoas que moravam nas ruas em São Paulo, e é muito diferente os motivos de cada um estarem ali naquela situação. E é muito diferente o motivo, né, do porquê estar ali, do porquê permanecer ali, o porquê ter ajuda ou não buscar ajuda. E aí a gente traz isso para nós também. Porque o que faz com que eu não me conheça e que também não conheça o que as outras pessoas ao meu redor estão passando. Porque muitas vezes a gente não sabe a dor do outro. Muitas vezes não, a gente nunca sabe a dor do outro. A gente não sabe o que essa pessoa está passando. Então, hoje em dia, que tudo é rede social, né? Tudo a gente está mostrando o que a gente faz, a gente está colocando lá, às vezes, né, mensagens positivas, mensagens de amor e blá, blá, blá. Talvez essa pessoa não esteja tão bem assim. Mostrando lá a fotinho, estou super bem, eu sou superior, eu sou isso, eu sou aquilo. E talvez essa pessoa seja só uma fachada nas redes sociais. Talvez ela esteja sofrendo por algum motivo, talvez ela esteja passando por algum momento de dor, algum momento difícil, né, em qualquer setor da sua vida. E a gente não sabe. Então, cada um vive uma guerra interna que a gente não conhece. Então, por isso, a gente precisa ser gentil. A gente já falou disso em outros filmes aqui. A gente precisa ser gentil com as pessoas, porque a gente realmente não sabe o que elas estão passando. Principalmente essas pessoas que estão passando por essa situação de estar nas ruas, né? Vivendo nas ruas, sem ninguém, na maioria das vezes, sem ter para onde ir, a quem recorrer, e às vezes tendo alguém que estende a mão e negando, e a gente não sabe o porquê. Não é isso, Damião? Né? Porque a gente não sabe a dor do outro, né, Tati? E aí fica esses grandes desafios que a vida passa. São os desafios pessoais de cada um. E cada uma das situações vivenciadas por nós guarda uma necessidade de aprendizado e uma oportunidade de superação. Sabe, Tati, eu achei um texto de Cora Coralina que diz o seguinte, abre aspas, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Cora Coralina, fecha aspas. Então, né, Tati, todos nós enfrentamos desafios, portanto, não há razão para nos sentirmos menos afortunados
e assumirmos o papel de vítima ou querer privilégios. Pelo contrário, as situações desafiadoras nos testam e estimulam o nosso progresso. Assim, elas precisam ser vistas como oportunidade. Em O Livro dos Espíritos, questão 258, os benfeitores esclarecem que antes da nossa encarnação, nós mesmos escolhemos o gênero de provas pelas quais iremos passar na nossa vida na Terra, como fruto do nosso livre-arbítrio e de recomeçar sempre o que foi mal feito, Tati. São oportunidades que nós temos, né, de trabalhar a nós mesmos, ou seja, na maioria das vezes, somos nós que pedimos por essas provas, né? A gente já sabia que a gente ia passar por essas provas e muitas vezes a gente pediu por isso. Por algum motivo que quando nós estávamos lá, do outro lado, a gente tinha um pensamento mais voltado na nossa evolução, sabendo dos nossos erros conscientemente. Aqui a gente não tem essa consciência dos nossos erros do passado e do que a gente realmente quer e precisa trabalhar em nós. Então, por isso, para nós, é duro, muitas vezes, pensar em algumas provas que nós estamos passando. No entanto, fomos nós que escolhemos passar por tudo isso. Então, essas pessoas que às vezes perdem tudo, elas têm um porquê estar nessa situação. E aí tem gente que vai falar, né, porque Deus abandonou. Deus não abandona um filho. Então, existe um porquê delas estarem passando por isso, por essa situação triste, por essa situação dura, assim. E daí a gente vai falar, tá, então essa era uma prova dela, então a gente não tem que fazer nada para ajudar, já que essa pessoa pediu para passar por essa prova. Então, será que a gente não tem que fazer nada? Será que não é o nosso papel praticar a caridade com o próximo? Então, independentemente da sua prova, a minha missão, o porquê de nós estarmos aqui é nos ajudarmos. É sempre praticar a caridade, a aprender a ser pessoas melhores. Então, para eu ser uma pessoa melhor, eu preciso auxiliar o meu próximo, independentemente do que ela esteja passando por escolha, né? Então, é algo que vai beneficiar essa outra pessoa e vai beneficiar a nós também. Então, isso faz parte também da nossa evolução. Então, essas pessoas que perdem tudo são pessoas que têm essas provas e que são duras, muito duras. E não vai deixar de ser dura porque você estendeu a mão. E daí o que a gente tem que passar, pegar de tudo isso, dessa situação, é o aprendizado. O que eu aprendi em passar por tudo isso. E nesse filme, eles têm a oportunidade de fazer algo diferente com a sua situação. Então, são algumas pessoas que serão escolhidas ali para fazer parte desse programa e para reconhecer algumas coisas. Porque quando a gente joga um jogo coletivo, a gente tem que aprender a lidar com as outras pessoas, que são diferentes, estão passando por fases diferentes, e têm vidas diferentes, totalmente diferentes, dificuldades diferentes, e não importa se a pessoa é profissional ou não no jogo, né, naquele esporte, o que importa é jogar junto. E ali tem muito aprendizado. O filme também fala de esperança, de lutar pelos sonhos, de fazer parte dos seus sonhos. Então, por que não aceitar a ajuda? Por que não continuar pensando naquele sonho e lutar por ele? Por mais que a situação
esteja difícil naquele momento. Então, o filme mostra uma coisa de esperança, né, daquelas pessoas que, de repente, elas chegam ali para estender a mão para você. Sempre falo, né, daquela pessoa boa que surge na nossa vida. Então, sempre tem uma pessoa, uma mensagem, alguma coisa que Deus manda, coloca no nosso caminho ali, para falar, olha, é por aqui, ó, escuta essa pessoa, segue esse caminho. Então, acho que é muito válido essa reflexão do filme de não perder a esperança, de fazer com que a gente se mova também para o lado em que a gente realmente quer ir. É isso que eu quero lutar, é para esse lado que eu quero ir. Então, continua a sua jornada, ou se assume quem você é, assume a sua força, o seu talento. Às vezes a gente joga tudo isso fora. Ou às vezes a gente esquece que a gente tem essa força, que a gente tem esse talento. Então, vale muito a pena pensar que a gente precisa continuar tendo esperança, né, Daniel? Sempre, né, Tati? Sempre. Esperança sempre, porque é a história, né? A esperança é uma virtude importante para o ser humano e contribui para a sua felicidade real. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, O Cristo Consolador, item 2, ali Kardec explica que a fé é a base da esperança, capaz de enfrentar misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados. Isso ocorre porque encontram consolação na fé, no futuro e na confiança quanto à justiça de Deus. E é preciso que se tenha uma esperança baseada na confiança plena de que tudo acabará bem, porque essa confiança é calcada nas leis divinas que regem o universo com a precisão infalível. Em O Livro dos Espíritos, questão 941, eles ensinam que o justo não sente medo da morte devido à fé que possui no futuro, acrescentam que a esperança é de uma vida futura melhor e a caridade que ele pratica lhe dão a segurança de que não encontrará olhares que os faça temer, e desse modo ele deve se esforçar para fazer o melhor para todos ao redor, sem deixar-se arrastar pelas aflições transitórias. E antes você estava falando um pouquinho, né, Tati, dessa história de não se vencer sozinho, aí a gente cai na lei da sociedade, que nos impõe a lei da cooperação ou auxílio mútuo, e esta nos impõe a obrigação de respeitar o direito dos outros, para que se cumpra a lei divina que dá a cada um segundo suas obras. E o homem, portanto, ao realizar a sua atividade, deve ligar-se à ideia de fraternidade e do respeito ao próximo. Vou lembrar um trecho de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que está no capítulo 27. Abre aspas. As estações sucedem-se no seu ritmo imponente. O inverno é o sono das coisas. A primavera é o acordar do dia. E o dia alterna com a noite. O descanso segue-se à atividade. O espírito ascende às regiões superiores para tornar a descer e continuar com as forças novas a tarefa interrompida. Fecha aspas, Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ou seja, né, Tati, enquanto uns descansam, outros trabalham. Para que o inverno durma seu sono, a Terra trabalha no seu movimento de translação em torno do céu. Para que o dia se faça no descanso da alma, trabalham as células do corpo, refazendo as suas energias para outras atividades. E nestes ciclos, ninguém caminha independente dos outros. Sempre, sempre estamos acompanhados em nossas lições e tarefas. Ninguém nasce sozinho. Ninguém sabe tudo sozinho, exceto Deus, né, Tati? Exatamente. A gente precisa um do outro para conseguir crescer, para conseguir evoluir. As nossas provas, elas são coletivas, né? A gente precisa do outro. As nossas provas precisam de viver em sociedade. Se eu ficar isolado na montanha, não vai adiantar nada. O que eu vou
ter feito para minha evolução? Ah, mas meditou, se conectou com Deus e tal. Não é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio aqui para aprender um com o outro, para aprender com o que é diferente, para aprender com aquele que pensa como eu, com aquele que pensa diferente de mim, e como nós vamos lidar com tudo isso. E a gente aprende com o outro a bondade, a gente aprende a maldade, a gente aprende a dar, a gente aprende a receber. Então, tudo isso vem com a questão do grupo. E quando a gente está falando de algo coletivo, um grupo de ajuda, um grupo de voluntários, um grupo de esporte, né? Tudo isso faz com que a gente vá aprendendo com pessoas diferentes e situações diferentes que acontecem ali. Uma outra coisa que é interessante no filme é a questão de reconhecer seus erros. Então, aos poucos, né, os personagens vão reconhecendo o que eles fizeram de ruim. Alguns para chegar naquela situação, e alguns porque que aquela situação ainda se agravou, ficou ruim, ficou, né, numa situação desagradável para uns e para outros. Por quê que chegou nesse ponto? Então, onde foi que eu errei? Então, o reconhecer os seus erros é algo que faz parte da nossa vida, onde a gente precisa trabalhar o nosso perdão, onde a gente precisa aprender a perdoar a nós mesmos, a lidar com os outros e perdoar o outro, e pedir perdão. Então, o filme faz também essa reflexão, né, quando acaba aqui em desavenças, né, por causa de desavenças, por causa da própria discriminação da situação que se encontra, porque muitas vezes a gente se encontra numa situação que a gente mesmo não aceita que a gente está vivendo aquela situação. Então, a gente nega para nós mesmos, então nós estamos vivendo um momento de negação da nossa própria situação, e dentro desta negação eu acabo descontando no outro a minha frustração. Então, eu não aceito que eu estou assim, então eu culpo o outro porque eu estou aqui. Porque eu cheguei nesse ponto. E muitas vezes a gente faz isso, em várias situações diferentes. Então, no filme também mostra essa parte dessa negação, de como trabalhar esse perdão, né, de si, de se reconhecer. Então, esse autoconhecimento é algo muito importante para a gente conseguir trabalhar esse reconhecimento dos nossos erros, né, com humildade, trazer isso para nós e trabalhar o nosso orgulho, né? Esse orgulho ferido que a gente que anda junto com a gente o tempo inteiro, né? Porque eu não cheguei lá, porque eu não fiz, porque eu não sou o melhor, porque eu sou o melhor e tal pessoa está lá e eu não estou, e, né? Então, o porquê que a gente não consegue transformar isso dentro de nós? E no filme, eles conseguem também mostrar como isso é trabalhado em algumas pessoas, né, Damião? Sim, nós estamos falando de Jogo Bonito, o filme Jogo Bonito aqui, o destaque aqui da sessão Pipoca Espiritual. Até está falando de orgulho, para o Espiritismo, orgulho é um adversário da humildade. É uma doença espiritual que impede a evolução das criaturas. As pessoas orgulhosas julgam-se superiores aos outros. O contrário da humildade é o orgulho, porque o orgulho nega tudo que a humildade defende. O orgulho é soberbo, julga-se superior, são egoístas e muitas vezes também são vaidosos. Não aceitam críticas, fazem prevalecer as próprias opiniões, frequentemente se utilizam da ironia e do deboche, valorizam o prestígio, não se humilham e não se desculpam. A propósito, o Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, esclarece mais precisamente que da orgulhosa cidade dos imperadores não restaram senão pedras sobre pedras, gente? Olha, é lindo isso, né? Da orgulhosa cidade dos imperadores não restaram pedras sobre pedras. No entanto,
Devemos reconhecer que o orgulho não é exclusividade de nações e povos. Vai muito além, né? Levando os indivíduos a atitudes e comportamentos altamente comprometedores, né? Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos alerta para as quedas decorrentes da nossa própria culpa, isso é, da nossa imprevidência, orgulho e ambição. E você falou de reconhecer os erros, né, Tati? Pedir desculpas é outra maneira de aprender com os nossos erros. Certo dia, Chico Xavier estava triste, achando que teria magoado um confrade da instituição. E aquilo estava martelando a cabeça dele quando Emmanuel perguntou o que está acontecendo. Por que ainda não foi pedir desculpas? E se ele não aceitar? O problema será dele apenas, você terá feito o que deve fazer. Chico seguiu a orientação. Chegando lá, abraçou o companheiro, pedindo-lhe desculpas. Ao invés de retribuir o sincero abraço, falou: Chico, ou você é muito humilde, ou muito sem vergonha. Sou muito sem vergonha, meu irmão. E ficou em paz consigo. O que o outro pensasse dele, nada importava. Quem é que nunca fez nada errado, né, Tati? Todos nós, alguma vez na vida, cometemos erros, seja intencionalmente ou não. O erro faz parte do aprendizado. Agora, corrigir os erros é que é humano, né, Tati? Aí a gente tem algumas lições, né? Tem a lição do julgamento do outro. A pessoa pode julgar, ela pode falar o que ela quiser. Aí vai depender de como é que eu vou encarar esse julgamento, né? Como é que eu vou aceitar isso? Daí isso vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Aí eu escolho o que eu quero para mim, né? E o reconhecimento, né? A gente vai reconhecer os nossos erros, vai corrigir os nossos erros ou vai continuar nesse mesmo lugar? São escolhas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Então, a vida, ela vou colocar o meu aqui, a vida, ela é feita das nossas escolhas. A gente precisa trabalhar em nós para que nós possamos ficar bem e trabalhar isso bem em nós. Então, que possamos escolher bons caminhos. Mas eu não sei se o caminho vai ser bom, por isso, né? A gente vai ter que tentar, né? A gente vai ter que testar esse caminho, mas que a gente teste com amor, que a gente faça o nosso melhor para que a gente não prejudique ninguém e que a gente saia bem dessa nova situação, né? Bom, gente, a gente fica por aqui. A gente falou hoje do filme Jogo Bonito e eu espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão e para dizer também para vocês que na semana que vem, na sexta-feira, a gente está aqui de novo falando de um novo filme ou de uma nova série, de um novo desenho ou documentário. E pedir para vocês também, já que vocês ficaram aqui até agora, dá o seu like aqui no canal Tatiana Benites, escreve para a gente através desse canal ou através da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, por onde vocês estiverem ouvindo o nosso programa. E traz para a gente também a sua opinião, se você também assistiu esse filme, o que você achou. E manda para a gente também que filme você quer que a gente fale aqui. Qual a sua dica? Qual a série que você quer que a gente fale? Lembrando que já tem muita coisa no canal, hein? Entra lá no YouTube, Tatiana Benites, que vai estar lá uma pastinha só de Sessão Pipoca Espiritual, uma listinha inteira, que você vai poder ver muitos filmes que a gente já falou lá. Mas por hoje é só, gente. Muito obrigada, fiquem com Deus, que na semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.